Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio, imagino que eu já tenha sido apresentado, né? E agora a gente continua para a segunda parte do nosso minicurso, falando um pouquinho mais sobre história do crime, especialmente fazendo um debate a partir de fontes. Bom, o nosso vídeo aqui, essa conversa, vai estar dividido em 4 partes. Na verdade, um primeiro momento em que eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre uma espécie de brevíssima revisão historiográfica sobre como que as fontes da justiça criminal, inquéritos e processos crimes, sobretudo, começaram a ser usadas pela historiografia, como que o processo é usado pela historiografia, como que isso chega na historiografia brasileira, porque num terceiro momento vocês vão ter uma conversa com a Amanda que vai tocar outros aspectos, acho que vai falar bastante sobre o Ginsburg, então eu não quero invadir esse espaço. Eu vou tentar com vocês focar mais nas questões da historiografia brasileira. E depois disso, um segundo ponto ainda, é a gente falar um pouco sobre as especificidades desse tipo de documento, quais são as possibilidades que os inquéritos e processos crimes dão para a gente fazer uma história do crime. Num terceiro ponto, a gente vai falar sobre outras possibilidades para essa documentação, tentando fazer mais um diálogo com a história social e como é possível que a gente olhe para esse tipo de fonte para fazer um outro tipo de história que não é uma história do crime, que não está preocupada com as questões do crime, embora, claro, o nosso minicurso é sobre esse tema, né? Se vocês estão aqui, imagino que seja por esse interesse, mas mostrando também outras possibilidades de diálogo a partir desse tipo de documentação e a partir de ocorrências, de vestígios que são do interesse criminal. E aí, finalmente, num quarto momento, ainda vou trazer algumas brevíssimas dicas, rápidos comentários para quem está começando a lidar com esse tipo de fonte, está iniciando na pesquisa ou eventualmente começou, mas ainda está um pouco perdido, um pouco perdida, para que vocês se orientem na medida que eu puder ajudar aqui a respeito disso. Então, feito esse rápido panorama, também vou comentar bastante sobre as nossas escolhas de bibliografia aqui, fazer algumas indicações, mas isso eu vou fazendo ao longo do nosso caminhar, então não precisamos nos preocupar com relação a isso agora. Bom, nosso primeiro momento, como que essa documentação judicial chega na historiografia brasileira com força, passa a ser utilizada e ganha peso, né? A gente tem isso especialmente a partir dos anos 80, com alguns trabalhos clássicos que gosto muito, recomendo muito, vou citar, dois deles em especial, mas ainda nos anos 60 a gente tem uma obra que aqui no Brasil é pioneira e uma obra muito significativa mesmo, que é essa aqui, o Homens Livres na Ordem Escravocrata, da Maria Silvia de Carvalho Franco. Quem estudou história com certeza conhece essa obra, né? Conhece o trabalho da Maria Silvia, que é clássico e assim, décadas depois continua um trabalho relevante, um trabalho significativo, uma leitura também muito interessante mesmo, e que olhou para esse tipo de documento, para esse tipo de ocorrência dessa obra, especialmente o primeiro capítulo, que se chama O Código do Sertão, lida com essas questões relacionadas à violência e pensa a violência como, de alguma forma, constitutiva dos arranjos sociais dessa sociedade que a Maria Silvia está estudando. Então, algo bastante inovador na historiografia brasileira, e mesmo se a gente olhar para o que estava sendo feito em outras partes do mundo, né, para a história europeia, em que a gente se embasa tanto, né, uma obra muito original mesmo, né, antes de outros clássicos aí que acabaram saindo na Europa e depois orientando também, auxiliando de alguma forma, inspirando o que a gente vem fazer aqui, né? Porque aí o que acontece? A partir finais dos anos 60 e ao longo dos anos 70
80, a gente tem uma série de obras que ou estão pensando a história do crime, né, estão olhando para o crime, ou se não estão pensando no crime, em ocorrências que a gente poderia colocar dessa forma, mas estão olhando para documentações que são judiciais. Sejam documentações da justiça comum, por assim dizer, da justiça laica, ou também documentações eclesiásticas, né? O caso da Inquisição, vocês evidentemente têm esse contato, porque aqui eu estou falando, né, de autores ingleses, autoras francesas, italianos. Então, menciono, por exemplo, um trabalho do Edward Thompson, e dentre a imensa obra do Thompson, um trabalho que se destaca nesse sentido, né, que é Senhores e Caçadores. Eu diria, inclusive, que é um trabalho de história do direito. Claro que há outras preocupações, né, e o Thompson nunca se colocou como um historiador do direito, mas essa obra está olhando para uma lei, né, a chamada, famosa Lei Negra de Waltham, e pensando questões que, enfim, são de alguma forma pertencem a um debate jurídico, a um momento mais para o final do livro, que ele faz um debate sobre o chamado rule of law, né, que a gente pode traduzir como um domínio da lei, um império da lei. A tradução brasileira fala em domínio da lei, né? Uma discussão feita com muita competência de aspectos jurídicos. E claro, ele está olhando para pessoas que foram processadas, está trazendo uma série desses casos, então isso tem um alcance muito grande, chega no Brasil, à medida que as pessoas aqui vão tendo contato com a obra dele, depois já sendo traduzida, né, mas mesmo ainda antes das traduções, o Thompson chega com muita força e ainda tem muita força na nossa historiografia, especialmente em alguns centros pelo Brasil, né? Caso, por exemplo, de um grupo da Unicamp que pensa muito a partir dessa matriz thompsoniana, se podemos colocar dessa forma, mas um autor de muito alcance, que, claro, precisa de alguns encaixes, a gente precisa olhar para algumas especificidades, né? Ele está falando de uma sociedade muito diferente da nossa, ele está falando também de questões jurídicas que são muito diferentes das que a gente encontra aqui, porque o direito britânico é muito, muito, muito distinto da tradição que nós temos nos países que vêm dessa tradição latina, né? Então, o Brasil, a América Espanhola, mas o que acontece na Espanha, na França, na Itália, enfim, então um jeito de se pensar e de se operar o direito muito diferente, mas que quando a gente faz esses ajustes é de uma relevância imensa para nós, né? Ainda a gente tem o trabalho do Foucault, claro, com especialmente Vichar e Punir, né? Um trabalho clássico, muito original, e que todo mundo que pensa a história do crime, que está preocupado com essas questões ligadas não só à questão penitenciária, né, ou à questão das instituições, mas pensando em aspectos muito amplos. O livro traz soluções super interessantes para a gente e tem um alcance gigantesco, né? Não só na historiografia brasileira, mas nas ciências humanas de forma geral, né? Impressionante o quanto que Foucault se tornou inescapável em várias áreas do conhecimento, né? E ainda, o Carlo Ginzburg, na Itália, ele, olhando especialmente para questões de justiça eclesiástica, né, da Inquisição, as obras mais conhecidas dele, talvez, né, obras que ele está olhando para essas fontes, né, que são os Andarilhos do Bem e o Queijo dos Vermes, e as duas, enfim, de uma originalidade gigantesca, né, e que se estruturam a partir de processos que têm especificidades também. São processos inquisitoriais, então eles não pertencem a uma justiça laica, por assim dizer, mas funcionam de forma mais ou menos semelhante. A gente tem testemunhas, a gente tem fases, a gente tem uma atuação judicial, por assim dizer, há uma técnica
que é compartilhada, e nos escritos mais teóricos do Ginsburg, né, que imagino que a Amanda vai comentar mais com vocês, aí ele também nos dá muitas sugestões de como olhar para esse tipo de documentação, como encarar essas fontes. Um autor brilhante, né, eu considero assim dos historiadores mais brilhantes e mais originais que a gente já teve e tem. E uma última menção também, os trabalhos da Natalie Davis, especialmente O Retorno de Martin Guerre, um livro delicioso de se ler e que está todo pautado em um processo crime. Ela não está usando como principal fonte dela um processo crime, né, porque ela tem o relato de um dos juízes que atuou no caso, mas a partir dessa fonte memorialística está remontando um processo crime e trabalha com isso também de uma forma que é muito interessante, muito original, um livro, uma história, enfim, que parece inacreditável, né? Então vale muito a leitura do Retorno de Martin Guerre, e isso tudo para mostrar que há todo um interesse, assim, todo um grupo de historiadores que estão se preocupando com essas questões e que estão olhando para essas fontes que relatam ou crimes ou pecados, né, no caso dos trabalhos do Ginsburg, de outros autores também que olharam para a Inquisição, que inspiraram muito o que vinha a ser feito aqui no Brasil, especialmente a partir dos anos 80, embora, claro, a historiografia brasileira também tem muita originalidade, também tem soluções muito interessantes e influências muito interessantes, procede de um jeito que, enfim, também é muito próprio, muito original. E aí, quando eu falo do que a gente tem a partir dos anos 80, quero mencionar dois trabalhos que saíram praticamente juntos, com um curto intervalo de tempo entre eles, né? O primeiro, esse aqui do Boris Fausto, que é Crime Cotidiano, livro mega interessante, uma pesquisa de fôlego imenso e, assim, inescapável também para quem quer trabalhar com história do crime no Brasil. Agora ele está com essa capa diferente aqui, né, mais, enfim, moderna. Antes era um livrinho com uma capa branca com uma algema, assim, a capa não era muito bonita, não? E uma segunda menção dessa obra fascinante, que é Trabalho, Lar e Botequim, do Sidney Chalhoub. E não se trata especialmente de uma história do crime, né? Na verdade, o subtítulo que ele dá para o livro é O Cotidiano dos Trabalhadores no Rio de Janeiro da Belle Époque. Mas ele está olhando para essas fontes também, que são fontes do processo, e trabalhando a partir delas. E aí o que isso tudo tem em comum, né? E o que o processo nos dá em relação a isso? Uma primeira coisa que é esse olhar para as pessoas comuns, entre aspas. E acho que ao longo da nossa conversa eu vou falar bastante em pessoas comuns, embora a expressão vocês sabem que é ruim, né? Porque, não sei, assim, outras pessoas fossem incomuns, né? Não é disso que se trata, mas a gente poderia falar, né, das classes trabalhadoras, que também é um termo que pode, enfim, muita gente pode torcer o nariz, né? Não funciona tão bem hoje, enfim, tem gente que não gosta, mas o cotidiano das pessoas, né, que, enfim, são gente como a gente, algo mais ou menos por aí, né? Aquilo que se falava também de uma história vista de baixo, enfim, esse interesse, que é um interesse pelas pessoas que, enfim, não são o objeto da historiografia durante quase todo o tempo, né? Até um pouquíssimo tempo atrás, em termos de história da historiografia, porque a história sempre foi sobre os grandes personagens, os grandes heróis, os reis, lideranças políticas, religiosas, né? Um modelo muito positivista, né? Por exemplo, o famoso Leopold von Ranke, que é esse grande nome da historiografia positivista, tem uma história dos papas, né? Então é assim, a história das pessoas importantes, também entre aspas. E a partir de um certo momento a gente tem um interesse pelas pessoas que não são importantes.
As pessoas comuns. A gente começa a ter uma história dos trabalhadores, né? Então, uma formação da classe operária inglesa, por exemplo, para mencionar o Thompson mais uma vez, uma história das mulheres, uma história dos operários, né? Aqui menciono também outro trabalho muito interessante e também imprescindível, que é o trabalho da Michelle Perrault, dos excluídos da história, né? Olhem o quanto isso já é eloquente, né? Se colocar dessa forma. E para além disso, uma história dos marginais, dos criminosos, dos bandidos. A gente tem um livro do Hobsbawm, que é o Bandidos, né, em que ele fala do banditismo social, mas, enfim, uma história de criminosos, de relatos que nos chamam a atenção, né? Se a gente parar para pensar, os crimes e criminosos despertam um fascínio das pessoas há muito tempo. A gente se interessa por esse tipo de narrativa, aqueles crimes praticamente insolúveis, né? E especialmente a partir do século XIX, tanto que o século XIX é o momento de surgimento do romance policial, né? O da novela, do conto policial, com o Edgar Allan Poe e os seus assassinatos da Rua Morgue, mas depois o mais famoso ainda, né, Sherlock Holmes, do Conan Doyle, que tem muito esse interesse pelo crime, aquele crime que parece insolúvel, que você precisa de alguém com uma capacidade excepcional para desvendar, e aí nesse cotidiano todo bagunçado, em que as coisas não fazem muito sentido, não encaixam nesse mundo da desordem, das incertezas, em que, enfim, as coisas perdem significado, a gente tem alguém que vai lá e devolve a ordem às coisas, algo mais ou menos nesse sentido, né? E também na vida real, por assim dizer, né? Os jornais se interessam muito por isso, então a gente tem aquelas famosas colunas de Faits Divers na França, em que vão trazer narrativas também sobre crimes. Isso a gente tem demais nos jornais brasileiros, umas narrativas muito exageradas, muito sensacionalistas. Isso continua até hoje, né? Na TV, nesses programas pinga-sangue aí que a gente tem. Então, o interesse pelo crime, pela criminalidade é algo que está muito forte na gente, embora, enquanto sociedade, a gente tenda a repudiar o crime, o criminoso e ter tolerância zero com esses fenômenos e por aí vai, né? Achar que é algo completamente anormal e que precisa ser expurgado da sociedade, que pode ser expurgado da sociedade, mas enfim, há um interesse. E esse interesse foi despertado na historiografia também. Então, a gente tem essa mudança de olhar. E além disso, uma mudança também bastante importante que está relacionada à fonte, à utilização desse tipo de documento, dos processos, dos inquéritos, mas também é um jeito de se escrever história, porque quem vem da história, né, que tem nos primeiros semestres disciplinas de teoria da história, sabe que por volta dos anos 50, né, a partir ao longo dos anos 50, início dos 60, a gente tem um domínio muito forte de uma certa historiografia, especialmente a historiografia francesa da segunda fase dos Annales, né, como didaticamente a gente costuma separar, que não está preocupada com o fato, com essas narrativas, não é uma história exatamente a narrativa, né? O modelo Brodel de fazer história, de outros autores do período, que estão olhando muito para grandes estatísticas, então a gente pode pensar também no Ernest Labrousse, por exemplo, e em relatos, enfim, que estão ligados a questões em que o personagem se perde, a narrativa se perde, porque estão pensando em relações mais estruturais. E nos
finais dos anos 60 para os anos 70 em diante, a gente tem esse retorno da narrativa. Então, os nomes voltam, mas não só o nome, né? As histórias, as trajetórias voltam. Isso ganha muito interesse, trajetórias individuais, trajetórias de pessoas comuns, né? Se a gente pensar o Queijos Vermes, é a trajetória de um indivíduo, de uma pessoa comum, né? Com muitas aspas, irrelevante para o curso da história, né? Não é nenhum grande conquistador, nenhum grande líder, e essa trajetória é descrita e há toda uma narração aqui, então um novo jeito de se fazer história que também está ligado à fonte, porque a documentação que se utiliza agora permite esse tipo de escrita, e documentações que se utilizavam antes não deixam de ser usadas, né? Mas grandes listas, listas nominais, documentos cartoriais, registros, enfim, de uma história econômica, né, que olha para dados de plantios, de compras e vendas, de desenvolvimento econômico, o que quer que seja, não permitiam. E agora a gente tem, então, um novo olhar para uma fonte que permite se pensar e se escrever história de uma maneira também diferente, uma maneira que, cá entre nós, eu considero também muito mais agradável de se ler, né? A história se torna mais palatável, são obras, uma produção mais agradável. As que eu mencionei aqui com vocês, que trouxe para vocês na nossa história brasileira, tem bastante análise, são obras densas do ponto de vista teórico, mas são obras muito agradáveis de se ler, são obras que trazem narração. No caso do Chalub, principalmente, né, a gente tem já no início do livro os personagens, você tem o Pascoal e o Zé Galego e outras pessoas, e a gente encontra narrativas, de fato, que tornam a leitura bastante agradável também, além da profundidade teórica, leituras muito gostosas. Bom, agora a gente passa para a segunda parte da nossa conversa, em que quero conversar com vocês um pouquinho sobre a natureza desses documentos, os inquéritos e os processos. Normalmente a gente trata como se fosse a mesma coisa, mas não é. Quais são as características deles e como eles nos ajudam a fazer uma história do crime, também quais são os cuidados que a gente precisa ter ao lidar com eles. Duas breves ressalvas aqui, né, para, enfim, me situar. Eu não fiz uma apresentação formal no começo, né, não vejo tanta necessidade disso, mas eu tenho uma formação que é um pouco aqui e lá, né, entre o direito e a história. Então, especialmente para quem não vem do direito, que deve ser a maior parte do nosso público, embora eu sei que também que tem pessoas do direito que se inscreveram, eu quero comentar algumas questões de forma bem preliminar, bem introdutória, de o que a gente encontra nesses documentos, né, como eles funcionam, onde e por quem eles são produzidos, quais são essas principais diferenças. E, bom, a segunda ressalva é que eu pesquisei e pesquiso o final do século XIX, início do século XX. Então, algumas coisas que eu trate vão acabar ficando focadas mais para esse período, porque que eu conheço mais, né? Mas funcionam para depois disso, do decorrer aí do século XX em diante, e funcionam também se a gente voltar no tempo, embora a gente tenha algumas especificidades, né? Então, por exemplo, o inquérito policial é algo novo, é algo que não existe no século XVIII, né? Vai ser instituído no século XIX. A gente tem uma reforma do Código de Processo Criminal do Império, que acontece em 1871 e que institui o inquérito policial, coisa que não existia antes, até porque polícia, como a gente pensa, é uma coisa muito do século XIX, né? Como várias coisas, né, que existem na nossa vida hoje não existiam antes do século XIX. Polícia é uma delas, da forma com que a gente pensa, com o modus operandi que a gente conhece
hoje, né, o modus operandi que deveria ter, né, o que tem de verdade é outra coisa, mas pensada da forma que é pensada hoje, é uma instituição do século XIX, então o inquérito também tem um momento de nascimento, por assim dizer, mas mesmo quando a gente olha para o século XVIII, por exemplo, é possível fazer uma história do crime no século XVIII, inclusive tem bastante gente que faz isso com muita competência, e é uma forma de se estruturar, de se organizar um processo que é uma forma mais ou menos comum. Uma menção em relação a isso, né? Então, do século XIX em diante, a gente tem a estrutura que é como há em boa parte do mundo e é o que há no Brasil ainda hoje, né? Que é um código criminal, hoje chama Código Penal, né? E por que é penal, criminal é uma outra discussão para um outro momento, mas a gente tinha um Código Criminal que era de 1830, depois a gente tem ele em 1890 de novo, e aí em 1940, que é o nosso atual. E em 1832 tinha um Código de Processo Criminal. A diferença entre um Código Penal, Criminal e um Código de Processo, em linhas muito gerais, aquilo que a gente chama de legislação material e legislação processual, é que na primeira você tem a descrição de condutas, que são condutas criminosas, e a pena para elas, né? Então, pegando um exemplo contemporâneo, né? Se a gente olhar o artigo 121 do nosso Código Penal, a gente tem lá o que é um homicídio, matar alguém, e a gente tem uma pena, né? Detenção de 6 a 20 anos, se eu não estiver enganado. Mas o que o processo faz? O processo conta o que acontece entre uma coisa e outra, o que acontece entre eu matar alguém e entre a detenção por quantos anos for. Então, como que isso vai ser investigado, quem que vai investigar, quais são as prerrogativas que estão presentes ali, né? Quais são as regras para se produzir prova, que tipo de prova pode, que tipo não pode, qual é cada etapa do processo até que o negócio chegue no final. Então, isso é uma questão processual. E é importante que a gente tenha um mínimo conhecimento de como essas coisas funcionam para a gente olhar para essas fontes e entender mais ou menos o que está acontecendo ali, né? E aí, chegando à nossa documentação, a gente tem normalmente, então, inquéritos, que são documentações policiais, e a gente tem os processos crime que vêm depois, e eventualmente você vai ter as apelações, né, quando aquele processo segue para outras etapas, para instâncias superiores. A gente trata tudo isso como se fosse uma coisa só, e normalmente vê como uma coisa só. E o documento mesmo não nos ajuda muito nesse sentido, porque quando a gente vai ao arquivo para trabalhar com essas fontes, normalmente isso vai estar tudo numa pasta só, né? Vai estar tudo grampeado junto, porque os inquéritos costumam ser apensados aos autos, quer dizer, depois que o inquérito é concluído, ele é grampeado junto com o processo, e aí a gente olha como se fosse uma coisa só. Mas os inquéritos são produzidos na delegacia e são aquela investigação preliminar para descobrir se aquilo que aconteceu vira ou não um processo. Então, quando se tem notícia de um crime, né, alguém vai à delegacia e comunica a ocorrência do crime, ou policiais verificam a ocorrência do crime, a instauração de um inquérito. Pessoas são ouvidas, eventualmente o réu vai ficar detido ou não, né, e a vítima vai ser ouvida, vão se chamar testemunhas, se a vítima tiver morrido vai ter um auto de corpo de delito, quer dizer, mesmo que ela esteja viva, né, se ela foi ferida, por exemplo, vai ter um auto para isso, eventualmente vai ter uma descrição do local do crime, enfim, toda uma documentação que investiga aquela ocorrência para a gente ver se a investigação segue ou não. Porque a gente pode estar diante de fatos que aparentemente foram crime e que depois se descobre que não. O Marcos Bretas tem um artigo muito interessante, recomendadíssima a leitura, porque tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui, que se chama As Empadas do Confeiteiro Imaginário. Título bem interessante também, né? Bem provocativo, assim, do tipo, o que exatamente o esperar do texto, né? E qual que é
a discussão, né? Há um suposto envenenamento, um caso que é tratado como envenenamento, se suspeita que seja, que é uma suposta intoxicação alimentar ali, e, enfim, se instaura um inquérito. Mas o que pode acontecer no decorrer disso, né? Pode-se descobrir que não foi envenenamento, e que foi uma outra coisa, foi um azar ali, né? Um caso fortuito. Então, isso não vai virar um processo, mas houve um inquérito, houve uma investigação. E quando isso chega ao final, essa investigação é remetida ao Ministério Público, um promotor de justiça, que vai olhar para aquilo lá e ver se vale a pena levar ou não à justiça, né? Se tem provas suficientes, se ele está convencido de que o que ocorreu ali foi mesmo um crime ou se não foi, e aí se acha que aquilo é um crime, que deve ser processado e tal, isso se torna um processo. Então, coisas diferentes. O inquérito é mais breve, é mais curto, mais rápido, né? E não necessariamente leva a um processo por essas questões de que pode não haver prova, pode se entender que não era crime, ficar provado que não era crime, enfim, mas também por outras questões, né, que nem tudo que está tipificado e que pode ser punido dessa forma acaba virando um processo, chegando até o final, especialmente quando a gente olha para a República Velha, né, o finzinho de Império ali, mas principalmente depois da instauração da República, a gente tem muitas prisões, por exemplo, de capoeiras, de vadios, mendigos, de ébrios, de, enfim, pessoas que estão causando desordem, seja lá o que isso significa. E normalmente isso não vira um processo, porque a justiça tem coisas mais importantes para se preocupar, né? Mas se tem inquérito, às vezes nem isso, às vezes só se tem um relato da prisão, mas a gente não tem inquérito. Por exemplo, nos casos de embriaguez é muito comum que a pessoa fosse presa e ficasse algumas horas ali na cadeia até começar a passar o porre e depois fosse liberada de novo, né? A gente tinha outras possibilidades também, né? Uma outra fonte que é muito interessante, que são os chamados termos de bem viver, muito comuns durante uma parte do século XIX, que funcionavam como um atestado de boa conduta, né? Muito usado com prostituta, muito usado com vadio, com mendigo, com bêbado, que era do tipo, me comprometo a não fazer mais isso, né? Claro que a pessoa voltava a fazer, mas enfim. Então, outras formas, nem toda ocorrência que estava lá tipificada, né? Porque se a gente olhar para o Código Criminal de 1890, a vadiagem, a mendicância, a capoeira, a embriaguez, o jogo de azar, isso está tudo tipificado, isso é tudo considerado delito, mas não é por isso que vai virar um inquérito e especialmente que vai virar um processo. Depois a gente tem então, quando o caso é mais grave ou se entende que é necessário, a gente tem a instauração dos processos crimes, que a partir das provas que foram produzidas no inquérito vão continuar essa produção de provas, né, ouvir as pessoas novamente. Então, quando a gente tem um inquérito, normalmente as mesmas testemunhas que falaram lá no inquérito vão falar de novo no processo, em um segundo momento, o que é bem interessante para a gente, e vão se trazer outras provas, a pessoa que está sendo acusada vai tentar provar a inocência dela, né, até que se chega no final. Normalmente com um júri, o júri hoje é muito mais restrito, né, só nos crimes contra a vida, e isso não era assim, o júri era uma instituição muito mais utilizada. Também há importantes estudos sobre o júri aqui no Brasil, né? E enfim, aí se chega ao final que a pessoa vai ser condenada, ainda pode apelar, enfim, o processo acaba se tornando muito mais longo, muito mais extenso e vai nos trazer muito mais informações. Mas uma primeira questão é a gente separar quais são esses tipos de documento, para entender então que, a depender do que eu quero analisar, eu não vou encontrar no processo crime.
Se eu quero olhar para prostituição, se eu quero olhar para vadiagem, para jogos de azar, essas coisas vão aparecer em termos de bem viver, vão aparecer em inquéritos, muito pouco vão chegar nos processos. Embora, quando chegam nos processos, também estão ligadas a outras condutas. A briga que aconteceu no prostíbulo, na casa de jogo, no bar, por aí vai. E aí sim a gente tem os relatos que também podem nos interessar, né? Mas são questões para a gente pensar qual o tipo de fonte que a gente quer olhar, como que a gente quer olhar e tratar disso com uma certa precisão, né? Aí faço ainda algumas ressalvas metodológicas sobre os cuidados ao se olhar para essas fontes. Eu não vou me estender muito aqui porque talvez a Amanda também comente algumas dessas questões, que não é exatamente um problema, né? Porque aí se eu não deixar tão claro, ela comenta melhor do que eu depois e o conhecimento fica mais completo. Mas algumas coisinhas, né, que normalmente a gente trata nas introduções dos nossos trabalhos, seja nossas monografias, dissertações, teses, mas mesmo artigos, ensaios, né, a gente costuma fazer essa parte em que a gente discute as nossas fontes, a gente discute os limites delas e, enfim, esse tipo de documentação tem problemas, tem limitações como todo tipo de documentação, como a estatística tem, como listas nominais tem, documentos cartoriais tem, como filmes tem, como a ficção tem, como a arte tem. Então, o olhar para a fonte precisa ser sempre um olhar desconfiado, né? Qualquer que seja ela. Com as documentações da Justiça Penal não é diferente. Algumas questões iniciais. Primeiro, quando a gente vê essa pessoa falando, e essa é uma coisa que eu quero comentar um pouquinho mais no nosso próximo momento, mas já adianto aqui, né? Essas fontes fazem tanto sucesso para a história social porque a gente tem pessoas falando ali e que dificilmente falam em outros lugares. Mas também não é exatamente a pessoa falando. Há uma filtragem, né, da linguagem forense, dos escrivãos. Então, quando uma testemunha é chamada para depor, ou quando o réu, quando a vítima é chamada para depor, ela costuma falar muitas coisas. E isso é transcrito para uma linguagem que é uma linguagem muito fria, que é uma linguagem sem graça, né? Inclusive. Então, imaginem, né, que o delegado, o juiz pergunta lá qual é a tua relação com o réu. E aí o fulano começa a depor. E ele fala muita coisa, ele fala, nossa, eu conheço o réu desde que a gente era criança, a gente foi para a escola junto, a gente morava perto, era muito amigo dos irmãos dele também, o fulano, o cicrano, até teve uma época que eu com a irmã dele tivemos um negocinho, mas que não deu em nada, mas também quero muito bem ela, tá muito bem casada hoje. Os nossos pais se conheciam, minha mãe era amiga da mãe dele, depois o pai dele arrumou meu primeiro emprego, olha só, né? E por aí vai, a pessoa fala, e isso normalmente é tudo jogado no lixo, pra nossa infelicidade, né? Porque nada disso interessa pra operação do direito e nos interessaria imensamente na escrita da história, né? E normalmente isso tudo é traduzido como o depoente disse que conhece o réu de longa data, ponto. Então, há esses filtros e isso precisa também ser considerado. Apesar disso, muita coisa escapa e muita coisa chega pra gente e permite que a gente explore esse tipo de relato. Ainda, a gente tem mentiras, as pessoas mentem, né? Isso o Chalub fala no Trabalho, Lar e Botequim, em outros momentos aparece também, né? Mas as pessoas mentem perante a polícia, mentem perante a justiça. Às vezes a gente pega a pessoa na mentira. Como eu falei, os depoimentos normalmente se repetem. A pessoa que foi chamada para depor no inquérito é chamada de novo depois para depor no processo. E aí, às vezes ela fala uma coisa no primeiro momento e outra coisa no segundo momento.
Se a gente confrontar, a gente sabe que ela mentiu. Ainda não vai saber quando foi que ela mentiu, né? Se foi antes ou depois, mas a gente sabe que ela mentiu. Agora, o fato da pessoa mentir também não invalida a fonte, pelo contrário, a gente tem expectativas, a gente tem a pessoa falando ali talvez o que se espere que ela fale, né? E esse o que se espera que ela fale é muito interessante. Em relação a esse problema de fonte, eu vou dar um outro exemplo que não tem a ver com esse tipo de documentação, mas por exemplo, a gente olhar para aqueles relatos que se faz das pessoas depois que elas morrem. Então sai no jornal, por exemplo, uma notinha depois que a pessoa morreu. E aí se fala lá várias coisas que são mentira, né? Se fala que o cara era um ótimo pai de família, que era um esposo muito afetuoso, que era um trabalhador incansável, blá blá, que era muito honesto, que era isso, que era aquilo. A mulher morre, se fala que ela era uma mãe dedicada, que ela era uma esposa exemplar, uma dona de casa, isso, aquilo, aquele outro. E pouco importa se essas coisas são verdade ou não. O que importa é que a gente está vendo ali quais são as expectativas que aquela sociedade deposita sobre aquela pessoa pela posição que ela ocupa na sociedade, no trabalho dela, na família, nos grupos a que ela pertence, quaisquer que sejam, né? Então a gente vê isso nos processos também. Se tem com muita repetição, por exemplo, a ideia de que fulano é trabalhador, fulano é honesto, fulano tem uma ocupação certa. Por que isso aparece, né? Porque isso se opõe à ideia de que ele possa ser criminoso. Quer dizer, se é trabalhador, não é criminoso. Isso ficou com tanta força que ainda hoje, né, as pessoas são detidas e falam, não, peraí, eu sou trabalhador. Então, essas expectativas que se depositam sobre os indivíduos aparecem com muita força também, e isso é muito significativo quando a gente tem os cuidados para se olhar para essas documentações. Ainda, um outro ponto é que a gente está olhando para documentos que são especializados em violência e que estão falando de violência. E a gente só precisa cuidar para não hiperdimensionar, então essa é a violência. Pensar, por exemplo, que se eu estou estudando, sei lá, brigas por questões de honra num recorte qualquer, numa sociedade qualquer, eu posso chegar à conclusão de que qualquer coisinha, qualquer desaforo, as pessoas saíam na facada. E isso pode não ser verdade. O problema é que eu estou olhando para uma fonte que sempre vai estar me mostrando isso. Mas o quanto que essa fonte reflete das práticas cotidianas ali é uma coisa que a gente tem que pensar. Então é um problema, né? Da mesma forma que policiais ou pessoas que trabalham na justiça penal tendem a talvez ficar um pouco insensíveis, mas também enxergar o crime e a violência em toda parte, quando a gente trabalha com esse tipo de fonte histórica, a gente também tende a projetar uma violência excessiva, uma criminalidade excessiva que talvez não corresponda ao período que a gente está analisando, se a gente estivesse olhando para um outro tipo de documento. Então, é um cuidado a se ter, uma ressalva a se fazer. E até porque muitas vezes são casos que são excepcionais, né? E normalmente os casos que mais nos chamam a atenção são casos muito excepcionais. Menciono aqui de novo o caso do Menóquio, né, do Quijos Vermes, mas também o caso do Martin absolutamente excepcionais. E nem por isso, aliás, muito pelo contrário, né, nada desprezíveis do ponto de vista historiográfico, né? Porque aí a questão é que, se são casos excepcionais, né, casos isolados, por que eles nos interessam para a gente pensar a história, né? Mas a questão é que o excepcional normalmente, ou muitas vezes, nos mostra mais do que a gente deveria esperar do normal, por assim dizer, do que o que a gente consideraria normal. Então, é uma discussão que o Ginsburg faz com muita precisão, né? Que eu não vou estender aqui. Mas é um cuidado também que a gente tem que ter, né? O quanto esses casos se repetem, acontecem. E por isso, acho muito relevante que a gente complemente o uso dessas fontes com outros tipos documentais, coisa que o Boris Fausto faz muito bem, por exemplo, em Crime Cotidiano. Usar relatórios de governo, usar estatísticas
criminais que também mentem, né? A estatística também não é uma fonte isenta, neutra, imparcial, essas coisas aí que a gente às vezes pensa. Usar a opinião pública, o que está sendo falado no período, para se entender o quanto que aquela tua amostra de fontes processuais ou de inquéritos diz sobre uma realidade mais ampla, né? Porque mesmo que a gente tenha acesso a uma imensidão de processos, o que nem sempre está disponível, né? Dependendo do recorte, do lugar que a gente está estudando, a gente vai ter amostras muito pequenas desse tipo de documento. E ainda assim que podem ser trabalhadas com precisão, né? Se a gente fizer boas escolhas teórico-metodológicas, né? Olhar para as possibilidades que a microhistória dá, por exemplo. Mas o quanto que os casos excepcionais, casos que são poucos, né, uma seleção, entre aspas, pequena de documentos, embora, vejam só, né, trabalhar com 30 processos, por exemplo, pode ser muita coisa, a depender do que a gente está falando, né, do tipo de trabalho que a gente está fazendo. Mas mesmo quando você tem amostras muito grandes, pegar cidades grandes como São Paulo, Rio, em um período mais estendido, ainda assim, esse tipo de documentação não nos é tão claro em falar sobre o que acontecia ali, né? Qual era os tipos de crime que mais aconteciam, o quanto aconteciam, o que virava inquérito, o que virava processo. Então, essa complementação com outros tipos documentais também é algo que eu considero essencial. E assim vamos fechando a nossa segunda parte aqui da nossa conversa sobre as fontes e a historiografia brasileira na história do crime, as fontes para uma história do crime, mas também para além de uma história do crime, como veremos a seguir. Passamos então para o nosso terceiro momento. E aqui eu quero falar sobre não exatamente uma história do crime, mas sobre outras possibilidades, que há um diálogo com a história social e, enfim, por que esse tipo de documento interessa tanto e talvez interesse até mais do que para pessoas que estão olhando para as questões do crime. A história do direito tradicionalmente não olhou muito para os processos. Hoje isso está diferente, mas não olhava muito. E há um certo sentido nisso, porque especialmente em alguns períodos não há um debate jurídico amplo e aprofundado nesse tipo de documentação. Rarissimamente, eu diria que não há nos inquéritos, mas mesmo nos processos há pouco. Excepcionalmente quando são casos muito grandes, de muita projeção, com grandes advogados. Então, se a gente quiser olhar para grandes personagens aí e ver a atuação deles, talvez a gente encontre algo de pensamento jurídico, mas o processo não é exatamente a melhor fonte, o melhor lugar para se encontrar o pensamento jurídico, as ideias jurídicas num determinado momento. E para a história social isso é muito rico, mesmo para quem não quer falar de coisas que não tem nada a ver com o crime. Por quê? Pela questão dos personagens, pela questão de se ver as pessoas fazendo relatos que não se encontram em outras formas, né? As chamadas pessoas comuns, mais uma vez, né? Que em boa parte do tempo são analfabetas, então não deixam registros escritos, não escrevem diários, ou quando escrevem a gente também não tem acesso a eles, não produzem relatos sobre si mesmas, sobre a própria vida, né? Ou quando produzem, vão ser relatos que às vezes estão também muito contaminados, tem muito de ficcional, são muito enviesados e nos trazem dificuldades de trabalhar. Claro que ainda podem ser trabalhados, mas apresentam dificuldades grandes. E os processos são excelentes, porque se ouve as pessoas falam e as pessoas falam muito. Então, você ouve a vítima, quando a vítima termina viva, você ouve o réu, sempre que se tem um réu, né? Eventualmente você pode ter a vítima, mas não saber quem é o réu, mas se ouvem testemunhas. As testemunhas não estão sendo acusadas de nada, a princípio, né? A ideia não é essa, não estão sendo acusadas, não foram vítimas de crime nenhum que está sendo tratado ali,
Mas elas são chamadas a falar, e elas falam muito, o que é uma coisa interessante, porque tem uma ambivalência aqui, a gente verifica isso no passado, mas a gente verifica isso no presente também. Há um medo de se falar em relação a quando se precisa falar para a justiça, né? Seja numa delegacia, seja no fórum, prestar um depoimento. Aquela ideia muito presente no nosso imaginário, né, que vem do cinema, tudo que você falar poderá ser usado contra você. A gente tem um medo de falar para um delegado, delegada, um juiz, uma juíza. E eu não sou advogado, mas se fosse, sempre recomendaria às pessoas que falassem o mínimo possível. Mas, na verdade, apesar desse medo, a ambivalência que eu me refiro é que as pessoas gostam de falar. Isso talvez tenha a ver com a reverência absurda que a gente tem por essas autoridades, né, que na maioria das vezes merecem muito pouco do nosso respeito, mas essa é outra discussão. Mas especialmente essas chamadas pessoas comuns, né, as pessoas mais simples, os termos são todos horríveis, né, pessoas mais humildes, enfim, as pessoas com menos formação, menos estudo, as pessoas menos privilegiadas economicamente, olham para essas autoridades com uma reverência imensa e tem muito medo, sim, mas também aproveitam da oportunidade de falar, que é uma coisa interessante, sabe? Quando a pessoa tem a chance ali de falar na frente de um delegado, de um juiz, ela quer contar tudo, ela quer ajudar, as pessoas são prestativas e as pessoas falam de muita coisa e falam de coisas que não interessam, mas elas querem falar. Eu menciono de novo o Menoch aqui, né, para dizer que ele comenta isso, né? Aparece pra gente lá no Queijo dos Vermes, que ele queria falar, e olha o quanto que ele fala. E eu não quero dar spoiler para quem nunca leu o livro, né? Que é fenomenal, o Queijo dos Vermes, mas ele quer muito falar e ele acaba se encrencando por falar demais, né? Mas há momentos que ele revela pra gente que ele não tá ligando muito pra isso, que é do tipo, se eu puder falar tudo que eu quero falar para pessoas importantes que ocupam os altos cargos eclesiásticos, né? E essas pessoas me ouvirem, o que elas vão fazer comigo depois não importa, mas eu quero ser ouvido. E a gente vê muito isso, as pessoas de alguma forma são um pouco carentes e gostam de ser ouvidas pela autoridade. Então trazem muita coisa. A gente tem as pessoas contando, né, dados que são perguntados, onde que moram, quantas pessoas moram na casa, se sabem ler ou escrever, se não sabem ler e escrever, o quanto foram escolarizadas, né, o que fazem da vida, qual a profissão. A gente fica sabendo de fofoca da vizinhança, dos hábitos das pessoas, da convivência delas, né, do cotidiano delas. Por isso que cotidiano é uma coisa que aparece tanto, né? Crime cotidiano, o cotidiano dos trabalhadores. Então isso está muito presente porque as pessoas falam. Uma outra menção, né, bastante antiga, né, de um processo não, né, de casos que aconteciam ainda na Idade Média, que foram trabalhados pelo Emmanuel Leroy-Ladurie no clássico também Montaigu. A gente tem uma visita inquisitorial nesse povoado em que as pessoas estão falando de tudo e o Ladurie consegue reconstruir vários aspectos da vida familiar das pessoas, da vida amorosa, da relação com os filhos, do trabalho, do lazer, a partir de processos, porque as pessoas dão essas informações. Então isso a gente rarissimamente encontra em outras fontes. Não encontra numa lista de cartório, em lista de nomes. Você tem nomes, mas você não tem trajetórias, você não tem as histórias das pessoas que aparecem aqui. Então, por esses motivos, as fontes da justiça, seja uma justiça eclesiástica, mas seja uma justiça penal, né, com
inquéritos e com processos, nos ajudam a pensar questões de imigração. Então, para quem está estudando um determinado grupo, uma determinada população, né, de imigrantes, com quem eles convivem, como as relações deles com os nacionais, com outras nacionalidades, quais são os conflitos, quais são as alianças, quais são as profissões mais comuns, né? Tem isso, em quais bairros vivem, como se dão as redes ali, você reconstrói muitas coisas que não vão ter a ver com crime, mas que foram expressadas em fontes que são criminais. Mesma coisa para quem está investigando questões ligadas à escravidão ou ao pós-abolição, né, mas trata de questões raciais, nos mundos do trabalho, então, né, de novo, o cotidiano dos trabalhadores, né, olha só, o trabalho urbano ou o trabalho rural, como que a coisa acontece, quais são os espaços de lazer, como que as pessoas se organizam, quais são as rivalidades, como é a rotina de trabalho das pessoas, as questões de sociabilidade, né, os espaços de sociabilidade, romanceando um pouco a coisa aqui, né, mas são fontes que permitem que a gente entre nas casas das pessoas, nos bares, nos hotéis, nas prostíbulos, nas casas de jogos. A gente frequenta esses espaços através desses relatos que aparecem nas fontes. Questões de convívio familiar, questões de gênero, etc, etc, etc. Isso tudo aparece pra gente nesse tipo de fonte, com uma riqueza que dificilmente encontramos em outros lugares. Por isso, um uso tão relevante, tão eloquente, e por isso chama a atenção de quem quer escrever sobre história, questões que não tem nada a ver com crime, quer falar de tantas outras coisas, e essas possibilidades também são abertas por esse tipo de documentação. Finalmente, chegamos à parte final do nosso trabalho, em que eu quero trazer algumas dicas finais, especialmente para quem ainda está pegando jeito com esse tipo de documentação, eventualmente está pensando em começar uma pesquisa na área, ou começou, mas ainda está um pouco perdido, um pouco perdida, eventualmente já passou aí por toda uma trajetória de iniciação científica, terminou a graduação, está na pós-graduação, mas nunca olhou para esse tipo de documento antes. E talvez mesmo para quem tem mais experiência, né? E o minicurso tem um público muito heterogêneo, né? Então, eventualmente, a gente corre o risco de estar falando para pessoas que sabem muito mais do que a gente, na verdade, e que poderiam estar ensinando aqui pra gente. Mas, quem sabe a gente troca alguma coisa também, né? E, enfim, algumas dicas que são, eu diria, até bastante pessoais, assim, coisas que fui desenvolvendo ao longo da minha trajetória e que imagino que possa poupar algumas etapas, possa poupar algumas batidas de cabeça por aí, né? Então, as primeiras coisas, né? Começo. Quando a gente quer lidar com esse tipo de fonte, com fontes da justiça criminal, a gente tem que saber onde que elas estão, se elas estão disponíveis, como elas estão disponíveis, para a gente ver o acesso a elas mesmo e ver se o nosso trabalho é possível, né? Se o nosso trabalho é exequível. Isso que normalmente a gente tem que provar para as pessoas quando escrevem um projeto de TCC, mas principalmente mestrado, doutorado. As pessoas querem saber se aquela ideia tão genial, tão brilhante que a gente tem na cabeça é possível, né? E vejam, não só possível, mas possível num prazo de tempo que é curto, que é uma outra questão também a que a gente tem que dar bastante atenção. Então, a gente tem que saber se essas fontes existem, onde elas estão, com quem elas estão, como a gente acessa elas, o quanto elas estão organizadas. Isso muda muito ao longo aí da nossa extensão territorial, né, de cidade para cidade no nosso Brasil gigantesco. Então tem lugares que tem muitos documentos de muitas naturezas em um ótimo estado e tem lugares em que essa documentação não mais existe, porque era produzida, mas se perdeu. Então isso tudo pode acontecer. Eventualmente, idealmente, algumas coisas a gente encontra já digitalizadas.
não é tão comum porque é muito trabalhoso, é caro, não é com qualquer scanner que você digitaliza esse tipo de documento. Precisa de uma atenção imensa, são também volumes documentais gigantescos, né? E há, evidentemente, né, pouquíssimo ou nenhum interesse em digitalizar esses documentos. Então, isso seria talvez o ideal para a gente, né? Embora a ida ao arquivo e tal seja algo que eu considero muito importante, mas isso é raro. Aí, idealmente ainda, a gente tem várias localidades em que essas coisas estão organizadas, nos arquivos públicos ou então na guarda dos TJs, eventualmente com outras instituições, né, guarda de universidades, da polícia mesmo ainda. Isso pode estar muito bem organizado, pode estar catalogado com palavra-chave, pode ser uma questão de você mandar um e-mail, ter acesso, marcar uma data, chegar lá e tá tudo lá. Também falando de um mundo em que isso tudo era possível, né, visitar pessoalmente os lugares, passar lá tempo à vontade, sem grandes complicações, né, que não é o que a gente tem atualmente, mas enfim. E vejam só, então, por um lado, pode ser isso, né? Documentos bem preservados, que estão à nossa disposição e a gente pode fotografar e ter acesso depois de dentro da nossa casa. Então, um cenário ideal. Agora, numa outra ponta, a gente pode ter o extremo oposto disso. Pode ter documentos mantidos de forma absolutamente desorganizada, milhares de documentos, e aí você imagina que eles existam, mas você não sabe em que quantidade, você não sabe exatamente o que tem neles, e você tem que achar eles procurando agulha em um palheiro. Então isso precisa ser considerado, especialmente quando a gente faz uma pesquisa que tem data para terminar, né, um mestrado, um doutorado, uma graduação, então tem que se ter esse cuidado e a gente pode encontrar, quando a gente conversa com pessoas, né, que fazem pesquisas aí Brasil afora, a gente encontra coisas das mais tenebrosas, né? Assim, puxadinho no fundo do fórum, que tem infiltração, que tem goteira, tá tudo mofado, tem rato passando por cima, urina e cocô de rato, você tem que fazer um seguro de saúde para ir para lá, né? Manuseia os negócios e acaba pegando uma doença do século XIX que ninguém mais tinha. Então, as situações são muito precárias. E, claro, tem os acervos que pegaram fogo, né? Porque, enfim, vocês sabem como é que essas coisas são, né? A gente tem um profundo desprezo pela nossa história e pelos nossos documentos, um desprezo por nós que falamos sobre história. Então, são problemas aí que, enfim, vocês conhecem muito bem. E isso tudo precisa se analisar antes da gente iniciar nossas pesquisas, de fato, para saber se elas são possíveis. Agora, superado esse obstáculo inicial, né, a gente tem que se acostumar com o documento. Se acostumar com a grafia, que se a gente fala de manuscritos, ainda no começo, nas primeiras décadas até do século XX, os manuscritos seguem por bastante tempo, a gente vai tendo documentos que são mistos, né, com partes datilografadas e partes escritas à mão, mas antes tudo escrito à mão, e olhar para aquilo num primeiro momento é aterrorizante, porque é uma sensação de nunca vou ser capaz de ler esse tipo de coisa. E com o passar do tempo a gente vai desvendando e há um momento que, não vou dizer que fica fácil, mas há um momento em que fica muito legível e que a gente faz isso com velocidade, com alguma naturalidade, é uma questão de desenvolver, né? E tem algumas coisas que não dá, assim, tem algumas coisas que a letra é só ilegível mesmo, ou que o papel molhou, a tinta passou de um lado para o outro, não tem como, mas se acostumar com o documento materialmente, né, pegar ele na mão, ler aquilo, é todo um treinamento que a gente precisa desenvolver. Há cursos também de paleografia, né, para se aprender
a ler essas coisas, pegar a manha mesmo do negócio, eventualmente pode ser útil, mas a gente melhora muito com a prática e é possível. Se a gente olha num primeiro momento ali e pensa isso é ilegível, nunca vou ser capaz de ler, a boa notícia é que se torna possível, mas dá algum trabalho, mas vale a pena. Outra coisa é a gente se acostumar com o vocabulário, entender algumas questões de vocabulário, do que as pessoas estão falando ali. Então, o que essas coisas querem dizer no final das contas, né? O vocabulário muda, o vocabulário forense, né? A gente tem que ter uma familiaridade então com as expressões jurídicas, esse maldito juridiquês, tem que entender o que as coisas significam naquele mundo, no mundo da delegacia, no mundo do fórum. Conhecer um pouquinho do funcionamento da justiça, do processo penal no período que a gente está estudando. Não precisamos ser especialistas em processo penal, mas precisamos entender um pouco do funcionamento da justiça, sim, para a gente não fazer projeções inadequadas, anacrônicas, não falar bobagem. Então há que se ter um conhecimento dessa parte mais chata, né, para a maioria de nós, mais maçante, para a gente manusear com a necessária competência esses documentos. E ainda outras questõezinhas, né? Se é possível fotografar, isso é uma grande vantagem. Tem gente que gosta de passar os dias e dias no arquivo e fazer tudo no arquivo. Eu acho que fotografar é muito vantajoso. Só que é necessário ter o cuidado para fazer isso com qualidade. Eventualmente, se possível, com uma câmera, ver um jeito que ela fique estável, numa mesma posição, que as fotos fiquem de fato boas, não fiquem tremidas, borradas, porque senão você pode ter uma tarde inteira de trabalho, chegar em casa e quando for sentar para ler as coisas, tá elegível não por causa da letra horrorosa, mas por causa da foto horrorosa. Então a gente precisa ter esse cuidado e desenvolver um certo know-how também nessa área, né? Olha o quanto a nossa formação às vezes exige coisas que num primeiro momento não parecem necessariamente ligadas àquilo que a gente faz, né? Mas há uma necessidade aqui. E finalmente se desenvolver uma própria forma de se olhar para essas fontes e de catalogar, organizar, fichar, extrair as informações que a gente quer. Cada pessoa tem a sua, eu tenho o meu jeito de organizar as minhas fontes, poderia até falar mais com vocês sobre isso, mas hoje por uma questão de tempo e também da nossa proposta, acho que não é o ideal, mas é muito também uma questão de como que a gente gosta de proceder, de se organizar, de anotar, separar, filtrar, enfim, operacionalizar essa nossa documentação. Para a hora que a gente for escrever, a gente ter a coisa ali da forma mais prática possível para o nosso trabalho. O que eu diria apenas, né? Para se tentar fazer isso de uma forma que seja muito prática, que permita que você localize as coisas com rapidez quando você precisar ter elas à mão e que, ao mesmo tempo, seja muito completa, seja rica em informações, seja detalhada. A gente precisa, inicialmente, né, antes de ir para a fonte, já imaginar quais são as perguntas que a gente está fazendo para essa fonte. O que a gente quer extrair daqueles documentos, para a gente saber com qual finalidade que a gente está lendo, né? O que a gente quer tirar dali. Mas também guardar algumas informações que, num primeiro momento, talvez não pareçam tão úteis, né? Mas que, eventualmente, ao longo da pesquisa, do trabalho, a gente pode se interessar por elas. Então é melhor que sobre informação do que faltar, para que a gente não precise ficar voltando no mesmo documento, ainda mais se a gente não tiver ele em mãos ou fotografado, né? Imagina ter que pedir de novo o documento no arquivo, voltar para o arquivo, com muita frequência que não está na mesma cidade que a gente está, né? Pessoas que estão, sei lá, no Rio Grande do Sul e estão pesquisando Minas Gerais, aí a coisa se torna muito complicada. Então o ideal é que a gente tente encontrar um equilíbrio em que
a maneira com que a gente catalogou aquelas documentações fique muito prática, muito à mão, muito direta, né? A gente quer tornar as coisas, enfim, acessíveis de forma muito fácil, mas que também sejam muito completas e nos deem todos os detalhes, todas as informações que a gente imagina que vai precisar quando for sentar para escrever sobre aquilo. Bom, o que eu queria comentar com vocês hoje era isso. Eu imagino que tenham ficado outras coisas, que a gente pudesse conversar muito mais, mas o nosso tempo, a nossa proposta também não permitem e, enfim, também a gente já está aqui há bastante tempo, né? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, que tenha dado alguns insights para vocês, auxiliado em algumas coisas. Fico feliz se isso tiver de fato sido possível. E vocês também têm como entrar em contato comigo, fico à disposição para ajudar naquilo que vocês precisarem, dentro daquilo que eu também sou capaz de ajudar. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês e espero que isso aconteça outras e outras vezes em outras oportunidades. Tchau, tchau!